Então, pessoal, vamos dar sequência então ao nosso conteúdo de eletroquímica. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre como ocorrem essas reações até a gente entrar propriamente na construção, de uma reação que vai gerar uma corrente elétrica útil para uma reação. Então aqui, primeira coisa, a gente vai seguir falando um pouquinho sobre a parte teórica, sobre quem são as espécies e conhecer um pouco mais. Então, em uma reação, de oxidação é sempre acompanhada pela reação de redução, isso a gente já tinha falado, e por isso que as reações são chamadas, de oxidação-redução ou apenas redox. Então, eu tenho aqui uma reação, essa daqui é uma reação que a gente vai falar bastante, que vai ser a oxidação do zinco e redução do cobre. Então, a gente pode determinar quem são essas espécies que vai sofrer oxidação e redução a partir do número de oxidação. Aí, confirmo o que eu acabei de dizer, a oxidação do zinco e redução do cobre. Então, eu posso dizer que o zinco oxidou, quer dizer que ele ganhou elétrons, nesse caso 2, e que o cobre se reduziu e, por isso, perdeu elétrons, ganhou elétrons, e que nesse caso são 2 elétrons, porque a gente está falando dessa reação. Bom, o que precisamos aprender? Que aquela espécie que se reduz, ela é um oxidante. Por quê? Porque ele causou oxidação na outra espécie. Logo, eu vou chamar ele de agente oxidante. Professor, o senhor se enganou? Não. Aquela espécie que sofre redução, ela causa a oxidação. Da mesma forma que aquela espécie que se oxida causa a redução. Então, quem causou a redução é o agente redutor. E quem causou a oxidação é o agente oxidante. Então, para fixar, o agente redutor em uma reação redox é as espécies que provocam... Na verdade, está errado aqui a parte do português. O agente redutor em uma reação redox é a espécie, sem o S, que provoca a redução e é oxidada no processo. O agente oxidante em uma reação redox é a espécie que provoca a oxidação e é reduzida. Obviamente que uma espécie que causou a oxidação sofreu a redução e aquela espécie que causou a redução sofreu a oxidação. Bom, então aqui tem um exemplo, identifique na reação a seguir o agente redutor, agente oxidante, espécie oxidada, espécie reduzida, obviamente uma coisa acompanhada da outra, e quantos elétrons foram doados ou recebidos. Então é bem simples, Nesse caso aqui, para eu determinar, a água não vai ser considerada, não preciso dizer o número de oxidação, porque o oxigênio é menos 2 e o hidrogênio é mais 1, então estão nas suas formas, não sofreram nada. Aqui é H+, aqui é H+, então tranquilo. Aqui O-, menos 2, tranquilo. Então aqui não sofreu nada. O que a gente vai ver? Aqui eu tenho ferro mais 2, formando ferro mais 3. O cromo mais 3 originado a partir do cromo que eu não sei a carga. Então, esse que eu vou ter que ver. Então, aqui o ferro, que sofreu a oxidação, e provavelmente o cromo tenha sofrido a redução, mas eu não sei de quanto. O que eu vou fazer? Determino o número de oxidação dele. Como a carga do íon é menos 2, então a soma do número de oxidação dessas espécies tem que dar menos 2. O que eu faço? 2 vezes o número de oxidação do cromo, mais 7 vezes o número de oxidação do oxigênio, porque são 7, tudo isso é igual a menos 2. Como eu quero saber do cromo, 7 vezes menos 2, que eu sei o número de oxidação do oxigênio, nesse caso não é O2, que seria 0, nele não está ligado o flúor, que ele teria uma carga positiva, e também não é um peróxido, logo a carga é menos 2. 7 vezes menos 2, menos 14. Passa para o outro lado, menos 2 com mais 14, divididos por 2. Por que 2, professor? Porque são 2 cromos. Então, esse resultado vai ser dividido por 2 para eu descobrir que a carga de cada um é mais 6. Então, eu sei que o cromo passou de mais 6 e realmente se reduziu.
para cromo 3 e que o ferro passou de mais 2 para mais 3, sofreu oxidação. Então, eu sei que o cromo, se ele sofreu, né, a redução, ele é o agente oxidante, porque aquele que sofre a redução causa a oxidação. E que o número de elétrons, né? Olha só, aqui está errado, tá, pessoal? Não é um elétron. Eu só copiei isso daqui, então não corrigi. Passou de mais 6 para mais 3. Para ele ter reduzido assim, ele tem que ter ganho 3 elétrons e não 1 como está aqui. Agora o próximo, ó, aí já estava corrigido. O ferro, né? Ele se oxida e quem se oxida causa redução, então ele é o agente redutor. E que como passou de mais 2 para mais 3, ele tem que ter perdido um elétron. Bom, então eu já descobri quem é a espécie oxidada, quem é a espécie reduzida, eu descobri quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. Preciso saber quantos elétrons foram doados. Simples, eu tenho 2 cromos gerando 2 cromos. Se cada cromo ganhou 3 elétrons, o total foram 6 elétrons, né, que o cromo ganhou, que os 2 cromos ganharam, e da onde vieram 6 elétrons? Dos 6 ferros. Cada ferro doou, né, ou perdeu um elétron, né, doando para o cromo. Se eu tenho 6 e cada um foi 1, eu tenho 6 elétrons doados pelo ferro, recebidos pelo... exatamente, 6 elétrons doados pelo ferro e recebidos pelo cromo. Vamos adiante, então. Total, 6 elétrons, como eu tinha dito anteriormente. Agora a gente vai ver, né, o que são as meias reações. Na verdade, a gente já viu isso quando a gente fez o balanceamento na aula anterior. Então, uma meia reação é a reação de oxidação ou, né, de redução considerada separadamente. Então, quando eu expressei aqui, eu estou expressando toda a reação de oxidação-redução. Mas eu sei que o zinco 0 passou para zinco mais 2 e que a prata mais 1 passou para prata 0. O que aconteceu? Para esse aqui ter aumentado o número de oxidação é porque ele doou elétrons. Então, o produto dessa reação é o zinco, gerando zinco mais 2 elétrons, porque ele doa 2 elétrons. Então, o produto dessa reação são elétrons também, além do zinco oxidado. Nesse caso aqui, para eu chegar na prata produto, ele precisa ganhar um elétron. Então, cada prata mais um elétron vai gerar esse aqui. É isso que eu vou fazer, ó. Identifico quem ganhou, quem perdeu, e aí eu faço, ó. Vamos fazer a primeira de oxidação, como eu falei. Como é oxidação, aí ele perde. Então, ou seja, ao final são gerados dessa espécie aqui, é gerado uma espécie oxidada, mais os elétrons que saiu dessa espécie. Porque se eu somar isso daqui, gera a espécie de número de oxidação 0. Agora, a meia reação de redução é diferente. Essas duas espécies somadas geraram isso daqui. Então, a gente precisa entender que na reação de oxidação, um dos produtos, além da espécie oxidada, são elétrons. E que na reação de redução, para eu formar uma espécie reduzida, eu preciso ter a espécie oxidada mais os elétrons para gerar. Ou seja, elas são o inverso uma da outra, né? Então, se eu tenho a oxidação gerou elétrons, a redução absorve elétrons. Então, por isso que está nos reagentes. Isso é uma parte bastante interessante, a gente precisa saber para poder entender como elas vão estar dispostas, né, numa reação. E eu também posso simplificar isso daqui, formando par redox. Ou seja, essa reação ela tem um par redox. O que é? Uma espécie oxidada e uma espécie reduzida. Aqui eu tenho uma espécie oxidada e uma espécie reduzida. O par redox não é na ordem que está aparecendo, e sim sempre, ó, sempre a espécie oxidada barra espécie reduzida. Espécie oxidada barra reduzida, mesmo que o produto seja a espécie oxidada. Aqui, par redox dessa reação, espécie oxidada barra reduzida. Ah, professor, mas como é que eu vou saber? Porque a meia reação de oxidação tem o par redox esse. Então, se é uma oxidação, a oxidação é produto. Se é uma redução, a espécie reduzida é produto. Tranquilo? Bom,
Por que isso daqui? Porque existe essa convenção e é importante que a gente saiba identificar o que é um par redox e como a gente faz, né, para representar esse par redox. Vamos adiante, então. Agora, a gente vai tentar entender como é gerada a eletricidade, porque até agora, né, uma espécie do outra recebeu, tá, mas e a eletricidade que foi o início desse conteúdo? Então, vamos lá. Uma bateria é uma coleção de células galvânicas. Tá, mas o que são as células galvânicas? São células eletroquímicas em que a reação espontânea é utilizada para gerar corrente elétrica. Então, uma célula eletroquímica ela é uma organização, né, de reagentes que vão gerar produtos e um desses produtos é a eletricidade, ou seja, geração de elétrons, movimentação de elétrons. E que, para eu ter uma bateria, eu vou agrupando essas células individuais até eu chegar na voltagem que eu tenho objetivo, né? Então, unidas em série para que a voltagem produzida, sua capacidade de forçar a corrente elétrica através de um circuito, seja a soma das voltagens de cada célula. Bom, o que a gente vai entender aqui? Bom, vamos pegar primeiro esse exemplo aqui. Eu coloquei zinco dentro de uma solução de sulfato de cobre. Eu tenho zinco 0, né, em contato com cobre mais 2. Por que mais 2? Porque é cobre mais 2, SO4 menos 2. Então, quando eu dissolvi o sulfato de cobre em água, eu separo, né, eu dissocio os íons cobre mais 2, sulfato menos 2, o cátion e o ânion. Então, o sulfato é um espectador, ele não vai participar. Então, na verdade, o que eu tenho é o contato do zinco 0 com cobre mais 2. E eu vou deixar isso aqui parado, até que chega um momento que eu observo que a coloração da minha solução, que é caracterizada pelos meus íons cobre mais 2, ou seja, o cobre mais 2, quando dissolvido em água, tem esse tom azul. Se ele está perdendo, é porque eu estou diminuindo a concentração do meu cobre. Por quê? Porque o meu cobre está se depositando aqui na minha placa de zinco, que por sua vez está sendo corroída, ela está diminuindo, né? A sua massa de zinco está sendo diminuída, porque em vez de eu ter zinco metálico, eu agora passo a ter na minha solução zinco mais 2. Então, ó, nesse primeiro caso, eu tinha apenas zinco metálico na minha chapa e o meu cobre mais 2 que tinha tom azul. Após um tempo, o meu zinco foi oxidado, ou seja, ele sai da minha chapa e passa para a minha solução, e que o meu cobre, que era da solução, se fixa na chapa na forma de cobre 0 metálico. E aí vai tornando um tom marrom aqui, porque é a cor do cobre metálico. Bom, essa reação, ela apesar de ter uma geração, uma movimentação de elétrons, ela não gera uma corrente útil. Para a gente entender essa corrente, como ela pode ser utilizada, a gente vai pensar na pilha de Daniell. Daniell, que é esse senhor aqui nessa imagem, que é John Daniell, de 1936, ele constrói uma célula, né, que recebe o nome de célula de Daniell, que nada mais é do que esse esquema aqui, que eu vou simplificar do que estar aqui. Eu tenho zinco, aqui uma barra de zinco, uma barra de cobre. A barra de zinco está mergulhada numa solução de sulfato de zinco. A barra de cobre está mergulhada numa solução de sulfato de cobre. Essa barra de cobre está ligada a uma lâmpada, né, um LED, e que o outro polo está ligado na barra de zinco. Mas aí, esse circuito não estaria fechado, porque dentro desse recipiente, né, eu tenho essa solução que está separada por essa parede, mas a parede é porosa, o que quer dizer que eu posso ter a troca dos íons de um lado para o outro. E aí fecho o circuito, que é a minha reação. Bom, o que está ocorrendo na minha reação? Eu posso separar
neste caso aqui, a minha reação de oxidação, que eu vi anteriormente, que é o cobre, o zinco zero, gerando o zinco oxidado mais 2 elétrons. Então, se é uma reação de oxidação, o produto é a espécie oxidada. E desse lado aqui, que é a minha barra de cobre, eu vou ter a minha espécie oxidada gerando uma espécie reduzida. Da onde está saindo esses elétrons? Esses elétrons foram gerados pelo zinco. Então, os elétrons estão saindo daqui, porque quando o zinco sai sólido daqui e vai para a solução, ele está indo para a solução e gera 2 elétrons. Para onde vai esses elétrons? Eles vão por esse circuito, acendem a lâmpada, seguem por aqui, e quando chega aqui, eu vou ter elétrons na superfície desse metal. O cobre que está na solução, que é uma espécie positiva, chega na superfície, recebe esses 2 elétrons e vai para o estado de cobre zero, se fixando aqui. Então, no início da reação, eu vou ter a minha barra de zinco com uma determinada massa e a minha barra de cobre com uma determinada massa. Após um determinado tempo que o meu circuito está fechado, se eu pesar a minha barra de zinco, eu vou observar que a sua massa reduziu, ou seja, ela diminuiu a sua massa, né? Por que ela diminuiu a sua massa? Porque o zinco metálico está indo para a solução. Está sendo corroída a minha barra. Ao passo que o cobre que eu tinha aqui está sendo aumentada pelos íons da minha solução que estão se grudando aqui. Ah, professor, mas eu tinha, né, um determinado número de íons cobre e sulfato que neutralizam a minha solução aqui externa. Quando os cátions estão se grudando aqui, eu deixo de ter cátions e a minha solução passa a não ser neutra. Como assim? Quando eu dissolvi cobre, né, sulfato de cobre em água, eu tenho o cátion, cobre mais 2, e o ânion, sulfato, menos 2. Mais 2 com menos 2 dá 0, então a minha solução era neutra. Então, se eu botei uma molécula, tenho mais 2 com menos 2, 0. Se eu botei 2 moléculas, mais 4 com menos 4, 0. Se eu botei N moléculas, N mais 2, N menos 2, 0. No momento que eu deixo de ter os cátions, a minha solução passa a deixar de ser neutra. E aí eu não posso ter isso. Por isso que a minha parede é porosa. Os cátions daqui passariam a se misturar, migrar para cá para neutralizar aqui. Ah, mas aí essa não fica neutra. Vamos pensar. Meu zinco metálico não está gerando cátions aqui? Então, um está gerando cátions, o outro está consumindo cátions. Então, por isso que o meu sistema fechou o circuito a partir da parede porosa. Bom, neste caso, e em todos os outros, aonde eu gero elétrons é o chamado de eletrodo negativo. Tá? Então, então é por isso que é ânodo? Não. O ânodo é gerado no meu polo onde está ocorrendo a oxidação. A gente vai ver depois um outro tipo de célula, que é a célula eletrolítica, que a gente vai ver que a oxidação, sempre o eletrodo que ocorre a oxidação é o meu ânodo, mas nem sempre ele é negativo. A gente vai ver lá adiante que ele não é. Bom, então, voltando. Aonde ocorre a oxidação, eu vou chamar de ânodo. Tá? E que como estão sendo gerados elétrons aqui, porque o meu zinco está sendo oxidado, no momento que ele é oxidado, ele gera elétrons que, então aqui é o meu polo negativo. Nesse caso aqui, eu vou ter o meu eletrodo positivo, por quê? Porque se aqui está gerando elétrons, aqui está sendo consumido. Então, aqui vai ser, os meus cátions não estão vindo para cá, então gera uma carga negativa aqui a partir dos elétrons que estão vindo e estão consumindo meus elétrons. Então, se aqui é negativo, obviamente aqui vai ser positivo. E por que é cátodo? Porque aqui ocorre a redução. Ah, professor, é difícil lembrar disso daqui. Um macete, né? Oxidação é, né, uma vogal, ânodo, uma vogal. E é sempre isso, é fixo.
o polo positivo e negativo não são fixos. Ele pode estar o positivo na oxidação e o negativo na redução. Mas o ânodo sempre está acompanhado da oxidação, ou seja, duas vogais. O cátodo está acompanhado da redução, duas consoantes. Então, isso é um macete para vocês gravarem. Tranquilo? Bom, aqui a gente aprendeu a célula de Daniell. Depois a gente vai aprender na próxima, voltar a falar da célula galvânica e entender como vão funcionar esses dois eletrodos quando separados em sistemas que não vão estar separados por uma por uma parede porosa, e sim por uma ponte salina. Então, até a próxima aula.